E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje, nós vamos entender qual que é o significado da palavra, né? O que significa serendipismo. Então, nós vamos explicar o significado desse termo voltado aí para a área das ciências, tá? Porque esse termo não necessariamente se refere à ciência, mas o serendipismo, então, ele é um termo que significa o desenvolvimento ou a descoberta de alguma coisa bacana, legal, feliz, né? Por um acaso. Então, é quando a gente tem uma descoberta ao acaso e que acaba beneficiando, né? São coisas que você jamais imaginava que iria descobrir e por algum motivo elas acabam acontecendo. Existe uma frase muito legal de Louis Pasteur sobre essa questão, né? Ele não necessariamente estava falando sobre isso, mas existe uma frase dele que cai muito certo aqui com essa definição de serendipismo, né? Que, abre aspas, o acaso só favorece a mente preparada, fecha aspas, né? Fenomenal. Então, nós temos vários casos na ciência de cientistas que estavam estudando e procurando determinadas coisas e quando eles viram, eles acabaram descobrindo outras que foram muito boas, muito interessantes também, mas eles jamais imaginavam chegar nesses resultados, né? Então, são vários cientistas que nós temos aqui, nós podemos citar Arquimedes, Kekulé, Galvani, Nikola Tesla e algumas aqui eu vou comentar com vocês rapidamente. Eu cheguei nesse termo, né, de serendipismo porque eu estava fazendo um estudo sobre neurofisiopatologia do TDAH, né, que é um dos transtornos que a gente tem aí hoje, né, muito estudado pela psicologia e pela neurociência. E eu fui ler alguns artigos mostrando que alguns medicamentos que não eram utilizados para TDAH, TDAH, eles se mostraram muito satisfatórios com resultados ali vamos dizer assim, no controle, né, e até no tratamento aí desses transtornos. Sabe hoje que esses transtornos de déficit de atenção, eles não necessariamente vão receber medicação, né, as pessoas que são laudadas, diagnosticadas, vão receber medicação pelo resto da vida, né, então não é uma premissa, é infinitamente sem remédio. Não, é diferente, por exemplo, de uma condição de diabetes, de problemas de tireoide, problemas hormonais, que a pessoa acaba tendo que fazer, né, a dosagem hormonal ali, né, utilizar um hormônio em forma de remédio, medicação pro resto da vida. E no déficit de atenção, não. Às vezes a pessoa pode acabar tendo que utilizar um medicamento por determinado período e a própria psicoterapia acaba ajudando aí a pessoa a se encontrar, né, dependendo do nível aí do transtorno que ela tem, e ela não precisa dessa medicação. Mas muitos medicamentos que são considerados, né, estimulantes, né, e eles jamais seriam estudados para déficit de atenção e hiperatividade e no fim eles acabaram fazendo uma associação dessa medicação, né, em pacientes que tinham tratamento desses transtornos e esses medicamentos se mostraram muito eficazes, tá? Não vou entrar em nomes aqui, em fármacos nesse vídeo, mas a intenção aqui é só mostrar que, né, era uma medicação que jamais se usaria para isso e de repente ela deu resultado. Então foi uma descoberta legal, bacana, olha o serendipismo aí na ciência. Outro caso muito famoso de serendipismo na ciência, voltado aqui para a nossa área das biológicas, é a questão de Alexander Fleming. Eu tenho até um vídeo aqui, um shorts aqui no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do shorts para você. Mas basicamente Alexander Fleming, ele estava estudando com as suas plaquinhas de culturas de bactérias e ele saiu de férias e esqueceu algumas plaquinhas em cima da bancada. Quando ele voltou e foi observar essas placas mofaram, então criaram fungos, criaram mofos, e onde esses fungos se instalaram pela plaquinha, havia um halo, né, um halo de mofo, um halo de fungo, onde não cresciam mais as bactérias ali em volta. E ele pensou, né, como que isso aqui contaminou e de repente parece que as bactérias sumiram daqui e não conseguem mais nascer, se reproduzir ou crescer nesses locais. E ele foi estudar esse fungo, que é um fungo do gênero Penicillium, e ele percebeu que esse fungo liberava uma substância no meio de cultura que matava as bactérias. Sabendo então, né, do gênero Penicillium
Essa substância, então, foi chamada de penicilina. Então, a penicilina hoje, que não é produzida mais pelo fungo, é produzida, né, por engenharia genética, em laboratório, é um dos antibióticos mais utilizados, né, largamente utilizados e prescritos por médicos, porque antibiótico é só com prescrição do seu médico ou do seu dentista, né? Não podemos tomar antibiótico, né, por achar que devemos tomar. E por causa desse descuido dele, por causa desse acidente, ele acabou, né, descobrindo isso. E aí os estudos começaram, se aprofundaram, né, nessa questão. E eles começaram a estudar, não só Alexander, mas outros cientistas também viram que essa substância, né, a penicilina, no caso, ela não fazia mal para os animais, somente para as bactérias. E a penicilina foi largamente utilizada nas guerras e é utilizada até hoje. Então foi por um descuido ali das plaquinhas na bancada que a gente teve uma grande descoberta. Outro caso muito famoso que nós temos é o de Arquimedes. Então conta lá na história que Arquimedes estava na sua banheira tomando banho e ele começou a pensar a respeito da coroa do rei, é o rei de Siracusa, né? Lá na época, e diz a história, né, os achados históricos, que ele estava se questionando se essa coroa era de ouro ou não, e ele saiu da banheira correndo e falando, eureka, eureka, eu descobri. E por causa dessa saída repentina aí, né, ele começou então depois a estudar, né, os estudos que a gente tem até hoje aí sobre os princípios de hidrostática e que recebem justamente o nome dele, o princípio de Arquimedes. Tem um outro cientista bem famoso aí também, eu não sei pronunciar o nome dele, eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, que é Branemark, eu não sei como pronuncia esse A, né, acentuado, nem sei se vou conseguir colocar o acento aí, né, mas ele estava fazendo estudo com coelhos e ele percebeu que quando em coelhos fraturados e quando ele foi soldar ali, né, fazer um trabalho médico ali em uma das perninhas de um dos coelhos, ele percebeu que quando tinha titânio naquela solda, aquela liga, né, aquela mistura aí do titânio com a perna do coelho virava uma coisa assim imbatível, né, e que não se soltava de jeito nenhum. E aí ele começou a estudar a circulação, já estava usando circulação sanguínea, né? E eles usavam um outro tipo de material para fazer, né, essas reconstituições, né? E ele começou a utilizar, pediu para que usassem mais titânio ali, tá? E fizessem uma liga maior, não sei ao certo ali, né, na perninha do coelho como é que era, mas aquilo ficou tão duro que parecia que era uma coisa só, né? Que o osso, a prótese de titânio era uma coisa só. E por um acaso, né, e até hoje a gente usa o titânio nos implantes dentários. Então, esses são alguns exemplos de serendipismo. A gente tem o de Galvani também, que ele está dissecando rãs, né, esses experimentos que eu não gosto muito de falar, enfim, com animais, ligação, né, mas enfim. Ele acabou descobrindo a bioeletricidade, né? Quando ele tocava no nervo ciático ali da rã ao acaso, ela mexia, né? E tinha os impulsos elétricos, né? Os impulsos elétricos relacionados à vida. Então nós temos vários exemplos aqui de serendipismo dentro da ciência, de coisas que a gente jamais imaginava que fossem servir para determinada coisa, e aí com uma agradável surpresa acaba se descobrindo que sim, essas coisas são realmente viáveis, né? É muito interessante isso, né? Essas eurecas que a gente tem assim durante a ciência que mostram coisas, descobertas fenomenais que a gente utiliza até hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, manda esse vídeo para alguém que não faz a mínima ideia do que é serendipismo, porque agora você já sabe. E o que você já sabe também é que biologia não é só para você tirar 10 no Enem, 10 no seu vestibular ou gabaritar sua prova de ciências da natureza. Não só. Biologia é para a sua vida.